Fala galera, professor Ronan falando aqui. E nessa aula de hoje, pessoal, nós iremos dar sequência na nossa aula de colonização portuguesa na América. Tá? Dar sequência aí nesse início, só que nessa aula de hoje nós vamos focar mais na parte econômica da colonização. Galera, quando a gente fala em economia colonial, uma das primeiras coisas que nos vem à mente eram as fazendas, os latifúndios de açúcar, tá? Então, os latifúndios de açúcar, pessoal, aqueles que a gente chama de engenho, aqueles grandes engenhos, eles também não eram a exclusividade quando a gente fala de economia. Tinha também as pequenas propriedades que produziam aí para o mercado interno, que é isso que a gente vai ver com o desenvolvimento dessa aula número 2. Galera, o açúcar, ele foi muito importante para os europeus, mas ele também foi importante, galera, para a nossa história aqui no Brasil, porque afinal de contas foi exatamente por causa dele que se deu início lá à colonização aqui do Brasil. Ok? Então, na Europa, pessoal, era muito difícil plantar açúcar, tá? Por quê? Porque, pessoal, tem a questão do clima, né? O litoral nordestino, por exemplo, as chuvas lá são boas, o clima é quente, lá tem um ótimo solo para se plantar a cana de açúcar. Então, para os portugueses aí, o clima tropical e a terra do Brasil era o mais viável para plantar e produzir essa riqueza que não existia lá na Europa. E os europeus cada vez mais compravam açúcar. Então o açúcar estava alcançando altos preços, o que fizeram com que os portugueses priorizassem o açúcar em detrimento até a outros produtos, ok? Então, galera, é importante dizer que foram os árabes que apresentavam todo esse modo de produzir açúcar aí para os europeus, lá na Idade Média ainda. Então, quando os europeus chegaram aqui, eles já sabiam já essas técnicas utilizadas para a produção do açúcar. Bom, pessoal, os primeiros engenhos no Brasil, eles foram aqui criados com auxílio dos europeus. Então, os senhores de engenho, para poder produzir os primeiros engenhos aqui no Brasil, eles pegavam dinheiro emprestado ou com banqueiros holandeses ou italianos, em sua maioria, para poder abrir os primeiros engenhos aqui. Aí depois, pessoal, com o aumento aí dessa lucratividade em relação ao açúcar, os engenhos, né, os senhores de engenho foram abrindo esses engenhos com seus próprios capitais, com seus próprios recursos, com o próprio dinheiro, ok? Aí, pessoal, entramos na questão da mão de obra. A mão de obra aqui, pessoal, no início da colonização portuguesa para produzir o açúcar, era, como a gente está vendo na imagem, a mão de obra indígena. Então, inicialmente usou os índios. O problema maior, pessoal, é que a igreja ela não era a favor de você escravizar os índios. Tá? A igreja ela proibiu você escravizar os índios, mas ela permitia a escravização dos africanos, tá, pessoal? Ela acreditava que para você vir aqui à América, você tinha que catequizar os índios, ensinar essa fé católica para os índios. E se por um acaso os índios não quisessem seguir o cristianismo, né, o catolicismo, aí sim eles poderiam ser escravizados. O que, né, já não acontecia com os africanos, porque a Igreja Católica já havia catequizado lá na África, porém os africanos seguiam as suas religiões, matrizes africanas, né? E aí, por isso, como punição, a igreja aceitava você escravizar os índios, desculpa, os africanos. Então, pessoal, a igreja só permitia você escravizar, só permitia você capturar se houvesse aí as famosas guerras justas. A gente até fala que podem até ser consideradas guerras injustas, tá, pessoal? Por que acontecia essas guerras justas aí? É para devido à pressão da Igreja Católica. Pessoal, no século XVI, Portugal ele criava lei proibindo as colônias de escravizarem os índios aí pelo mundo afora.
Mas, por exemplo, essa lei aqui no Brasil, essa guerra justa aí, dizia que os índios poderiam ser escravizados em uma guerra que fosse considerada justa. O que seria uma guerra justa? Quando os colonos estivessem se defendendo de um ataque indígena. Só que aí, galera, a gente já começa aí aquela questão da filosofia, do famoso jeitinho brasileiro. Então você já pode imaginar aí, ó, quantas vezes os colonos usaram desculpas de guerras justas para atacar os indígenas e aí sim eles escravizarem os indígenas, alegando estarem só se defendendo. Era muito comum aqui, ok? E aí, pessoal, com essas guerras justas, essas guerras contra os colonizadores e a fuga para o sertão, onde a questão da agricultura e da pecuária se torna muito mais difícil, foi diminuindo aí o número de indígenas no Brasil. Essas são uma das questões aqui em relação à mão de obra, mas teve a questão das guerras contra o colonizador, que a gente falou, teve a questão também dessa proibição da igreja, das doenças, dos vírus trazidos da Europa. Então, várias questões aí contribuíram para a diminuição do número de índios na nossa história. Bom, pessoal, a outra mão de obra que nós temos é a mão de obra africana. Essa mão de obra africana aí, pessoal, ela dava lucro aí para os europeus, tá? Então, como é que os europeus buscavam escravos? Eles não chegavam na África e perguntavam assim: "Ah, quem quer ser escravo lá na América, levanta a mão". Não era nada desse tipo. Né? Os europeus, eles iam lá na África e atacavam aldeias ali que ficavam naquele litoral africano para poder capturar adultos e levar para vender na América. Mas, pessoal, não era só essa forma, né? O mais comum era traficantes, né, comprar escravos dos próprios mercadores africanos, que ficavam lá na África. Então, o povo africano, eles viviam ali em guerras tribais, eles faziam guerra um contra os outros, e quem era vencido, aquele povo vencido, era vendido como escravo aí para os europeus. E os europeus faziam essa travessia, né, pelos navios negreiros, como a gente está vendo aí na imagem, tá? E vendia aqui nos portos da América. Então esse comércio era muito lucrativo. Então esses navios negreiros, pessoal, transportavam esses escravos da África para a América. E aí esses africanos, né, esses cativos, eles ficavam aí ó, amontoados uns sobre os outros, tá? Esse porão aí normalmente era muito quente, tá, pessoal? Era um lugar úmido, pouco higienizado, não entrava sol. Eles comiam, pessoal, uma espécie de uma mistura, né? Um negócio gosmento lá. Era uma mistura de farinha, água e pedacinhos de carne seca. Então, os maiores inimigos dele nessa travessia, na travessia apenas, pessoal, era a fome, era o calor, era o aperto, eram doenças, tá? E a falta de água potável, por exemplo. Muitos acabavam não suportando essa viagem e acabavam morrendo aí durante essa travessia. E essas pessoas que morriam aí na travessia acabavam se jogando aí, eram jogados os seus corpos aí no mar, no Oceano Atlântico. Mas, pessoal, a gente vai aprofundar mais a história dos africanos, né, desse tráfico negreiro aí, quando a gente for falar sobre um capítulo específico sobre os africanos, né, a escravidão africana na América. Bom, pessoal, aí na imagem a gente está vendo aí uma fazenda, um grande latifúndio, que como é destinado para a produção de açúcar, a gente chama ele de fazenda de engenho, tá? Então, assim, o açúcar, aqui nós temos algumas características aí que caracterizam esse engenho. Nós temos a famosa Casa Grande aí ao centro, nós temos os canaviais lá no fundo, a roça, senzala, moenda, aí ainda não tem aí, mas temos também a casa de purgar, as caldeiras, tudo isso fazia parte aí de um engenho que a gente vai ver agora. Só que o açúcar, pessoal, essa fazenda destinada exclusivamente para o açúcar, era chamada de engenho, tá? Então, pessoal, o que é esse engenho? É esse grande latifúndio, essa grande propriedade de terra aí. Então ele possuía lá uma vasta plantação, que são os canaviais, né? Plantação de cana. Tinha um galpão onde se moía
cana, que a gente chama de moenda. Tinha um lugar onde se cozinhava o caldo, que nós chamamos aí de caldeiras. E finalmente, pessoal, onde se produzia o açúcar, que são as casas de purgar, ok? Havia mais coisas na área do engenho também, tá? Então, por exemplo, numa parte mais bonita, central, onde tinha um jardim belo ali, onde a gente está vendo, ficava a Casa Grande. Normalmente a Casa Grande, pessoal, ela ficava mais ao centro, tá? Para poder a questão Porque lá na Casa Grande é onde morava o senhor feudal, que era dono de tudo, né? Então ele ficava ali, ó. Na Casa Grande, pessoal, tinha os quartos que eram bem espaçosos e havia uma varanda, uma grande varanda, onde servia de descanso para o senhor de engenho, onde ele sentava e tinha uma visão ampla da sua propriedade, ok? Da fazenda dele. Então a Casa Grande, pessoal, era a habitação aí do senhor de engenho. Então, quase tudo no engenho, pessoal, era feito pelo trabalho dos escravos, ok? E é por... Desculpa. É por isso que naquela época aí, falavam-se que os escravos eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Então, o senhor de engenho, galera, ele vivia na Casa Grande, enquanto os escravos viviam amontoados nas pequenas e sujas e quentes senzalas, que era a moradia aí dos escravos. Pessoal, os escravos tendiam, principalmente os mais fortes, os mais hábeis, eles tendiam a dormir amarrados, porque era comum, para evitar também a fuga de escravos, era comum a tentativa de fuga dos escravos. Então, para evitar essas tentativas, eles dormiam, os senhores colocavam eles para dormir amarrados, ok? Bom, pessoal, dentro da casa, dentro da fazenda de engenho, é importante a gente primeiro, pessoal, falar que os principais engenhos no Brasil, as principais áreas produtoras de açúcar no Brasil, era a Bahia, capitania da Bahia, porque na época era capitanias, né? Pernambuco e também Rio de Janeiro e São Vicente, onde hoje fica, no caso, o estado aí de São Paulo. Então, pessoal, os produtos para se produzir, para se moer a cana, por exemplo, aqui que a gente está vendo, uma moenda. Só que essa moenda era uma das moendas mais tops, mais sofisticadas da época. Essa moenda aqui moía-se muito mais canas por minuto. E ela era movida, pessoal, por bois. Se vocês observarem ali nos cantos, tem 4 bois ali. Eles andam, eles giram, né? Eles vão rodando e aí eles fazem toda a engrenagem ali funcionar e ali no meio é que se faz a moenda. Mas nem sempre era feita assim com grandes moendas, haviam pequenas moendas, como nós vamos ver também na próxima imagem. Só que essas máquinas, pessoal, dos grandes engenhos, que era feito para moer a cana, que era feito aí para cozinhar o caldo, por exemplo, ela era feita em alta tecnologia lá na Europa. Então eles faziam lá na Europa e traziam aqui para ser utilizada. Então, pessoal, os canaviais, que a gente vai falar antes dos canaviais para depois voltar a falar das moendas, eram aqueles locais onde se plantavam a cana. Então você destinava um pedaço do seu engenho e fazia a plantação da cana. E depois que essa cana estava já no ponto, eles cortavam bem no seu pé e levavam até as moendas, que é onde a gente está vendo aí. Então havia 2 formas de se fazer esse transporte. Uma, como a gente está vendo esse homem ao centro carregando a cana nos ombros. Outra, como a gente está vendo um pouco mais à direita, ó, os bois carregando ali no carro de boi uma grande quantidade de cana. Então eram as 2 formas que eles tinham aí, ó. Depois que eles cortavam, essa cana era levada nos ombros ou em carros de boi até as moendas. Essa aí, pessoal, é uma moenda menor. Observe aí que o trabalho dela é manual, então ela se moe menos cana por minuto. Então aqui, ó, vê quem faz a força motriz da máquina de moer são 2 escravos, enquanto os outros 2 ficam passando a cana ali um para o outro. Pessoal, mas muita atenção aí, ó. Porque isso aí também era muito usado, porque não havia só os grandes engenhos, havia também uma quantidade significativa de pequenas propriedades ali, propriedades menores, com menos de 20 escravos, por exemplo. Então eles produziam também bastante açúcar, ok? Então, pessoal, nas moendas era o local onde a cana era levada para ser moída. Depois ele retirava o caldo dessa cana aí, que a gente chama lá no Nordeste de garapa. Então eles levavam essa garapa em vasilhame para as
caldeiras. Bom, pessoal, lá nas caldeiras, como a gente está vendo aí, ó, tinha essa espécie aí de fogão a lenha, tinha esses grandes tachos aí, onde esse caldo de cana, essa garapa, era fermentada até ela sair do seu estado líquido e entrar no seu estado sólido, no seu estado pastoso, tá? E esse estado pastoso que é chamado de melado. Esse melado, pessoal, ele era informado, ele era colocado em formas que era normalmente de barro, e era levado para um local para esperar ali cristalizar, que esse local era chamado de casa de purgar. Então, galera, ó, a casa de purgar era o local onde o melado permanecia até se cristalizar, depois ele era retirado, quebrado, né, já cristalizado, e aí era ensacado e levado para os pontos de venda. Beleza? Pessoal, mas no Brasil não era produzido apenas açúcar, né? Se produzia muitos outros. Então não se produzia só açúcar, se produzia também muitos outros gêneros alimentícios aqui, tá? Que a gente vai ver agora. Um deles aí, ó, é o tabaco, que era muito utilizado aqui, também chamado de fumo, é a matéria-prima para se fazer o cigarro. Então o cigarro era muito consumido pela população local da época. E o principal local no Brasil onde se produzia tabaco era no interior da Bahia. Outro produto também, pessoal, já aí para a produção de tecidos, né, fazer roupa aí para os moradores, por exemplo, era o açúcar, né, pessoal? Ou, desculpa, o algodão, pessoal, perdão, o algodão, tá? Então, o algodão também era muito plantado. No Brasil, pessoal, o local na colônia onde mais se plantava algodão era lá no Maranhão, na própria Bahia também tinha muitas plantações, no Ceará e no Pará, ok? E, pessoal, tínhamos também aí o gado, o famoso gado, tá, pessoal? Que ele era utilizado aqui para diversas áreas. O gado ele servia para diversos setores, como, por exemplo, transportar pessoas. Então, pessoas eram transportadas nas carroças chamadas de carros de boi, tá? Então, não transportavam aí, no caso, só pessoas, não. Transportavam também produtos, ó, transportava cana. Então, o gado servia para fazer o transporte tanto de pessoas quanto para o transporte de cana. O gado também servia, pessoal, como a gente viu naquela moenda ali, para ficar girando em círculos ali e fazer aquela grande moenda girar para poder moer a cana. Também, pessoal, se utilizava o gado para poder alimentar, né, comer a sua carne e também beber o leite, né, o leite de vaca e tudo. Pessoal, só que é importante dizer que havia outros produtos também muito produzidos no Brasil, que não foram citados lá no livro, mas é importante a gente saber, que no caso é a mandioca, que a mandioca ela tinha facilidade de ser plantada em vários cantos brasileiros. E ali a grande função da mandioca no Brasil era a fazer a farinha, tá? Então se destacava na produção da mandioca aí Bahia, Pernambuco e o Rio de Janeiro. Plantava-se também gêneros alimentícios, também para o mercado interno, questão do feijão, o milho e legumes, tá? E algumas frutas também, pessoal, principalmente o limão, a laranja e a banana. Então, todas essas lavouras que a gente citou aqui, que também era produzido no Brasil, ela era para abastecer o mercado interno, era para as pessoas aqui na colônia se alimentarem, né, comerem. Bom, pessoal, temos aí o Pacto Colonial, que era ali utilizado, né, pessoal, ah, normalmente pelos europeus em cima das suas metrópoles pelo mundo. Então, o que é o Pacto Colonial, pessoal? Vamos pegar aqui alguns termos importantes para a gente entender. Nós temos o termo metrópole e o termo colônia. No nosso exemplo do Brasil, o Brasil seria uma colônia. E o dono, que ele teria aqueles, né, direitos, vamos colocar assim entre aspas, seria a metrópole, que no nosso caso é Portugal. Então, todo produto que o Brasil produzisse aqui no Brasil, pessoal, pertencia a Portugal. Só podia vender para Portugal ou para quem Portugal autorizasse. Tá? No caso do açúcar, chegou uma época que o Brasil vendia diretamente para os holandeses, mas tinha uma autorização de Portugal para tal. Já na sociedade, pessoal, na sociedade açucareira,
nós podemos começar a falar aí do senhor feudal, que era o dono do engenho. Nós vamos falar do poder dele em relação a tudo, tá? Então, pessoal, o senhor de engenho, desculpa, eu falei senhor feudal, né? Era senhor de engenho. Tínhamos os senhores de engenho aí, que era o que mandava em toda a região, né? Então a gente vai falar agora do poder do senhor de engenho. Pessoal, o senhor de engenho, ele era um grande dominador. Então ele dominava aí toda a sociedade açucareira. Então as pessoas olhavam com inveja para a propriedade dele, olhavam as suas terras, olhavam seus escravos, o poder que ele exercia aí sobre as pessoas. Então ele tinha poder sobre pessoas e sobre as coisas, nas mercadorias. A família de um latifúndio, pessoal, de um latifundiário aí, de um senhor de engenho, era chamada de família patriarcal. Mas o que será isso, professor? Então, o pai, que era esse senhor de engenho aí, era o senhor absoluto e ele se considerava dono, pessoal, dono da esposa e dono dos filhos, do mesmo jeito que ele era dono dos cavalos e das plantações, tá? Então, o senhor de engenho era quem decidia, por exemplo, o destino dos filhos dele. Geralmente, galera, o mais velho ele herdava toda a propriedade. Ele já era criado desde a infância para assumir todo o engenho ali. Enquanto os outros, os mais novos, eles viravam médicos, alguns até padres, advogados. Normalmente eles iam estudar, que a gente chama aí, ó, na capital. Bom, pessoal, tínhamos também os famosos trabalhadores obrigados, né? Também conhecidos aí como os lavradores de cana. A diferença, pessoal, é que eles eram homens livres, tá? Eles tinham pequenas propriedades onde eles plantavam aí a cana dele. Mas o problema, pessoal, é que ele não tinha toda a estrutura de um grande engenho. Então, por exemplo, eles não possuíam as moendas, então eles não conseguiam moer a cana. E como é que eles faziam em relação a essa moenda, então? Eles iam, pessoal, nesses grandes engenhos, pedir autorização para o senhor de engenho para poder moer essas canas. E aí o senhor de engenho autorizava, mas ele autorizava em troca da produção, de parte da produção desse açúcar que esses lavradores de canas produziam. Tá? Então o destaque aí, como eu falei para vocês, é que eles eram homens livres, não eram escravos aí. E, pessoal, havia também o famoso comerciante, tá? O comerciante, pessoal, eles tinham uma característica, eles tinham as maiores fortunas ali da região. Eles eram homens, enquanto o senhor de engenho, pessoal, tinha todo esse processo de plantar a cana, produzir, formar, purgar, cristalizar, ensacar e vender, quando ele vendia, ele ganhava uma grande quantidade ali de dinheiro, mas o processo era um pouco mais lento. Já os comerciantes, eles tinham dinheiro ali toda hora, porque todo dia eles estavam comprando, vendendo produtos. Então, os comerciantes acabavam se destacando mais que os senhores de engenho economicamente. Porém, até ó, eles emprestavam dinheiro para as pessoas em troca de juros, né? Ganhava juros aí. Porém, pessoal, eles não tinham o status dos senhores de engenhos. Galera, como a gente falou aqui, o senhor de engenho, a família era patriarcal. Então era ele quem decidia o futuro de todos dentro da casa dele. No caso das meninas, das filhas, era o senhor de engenho que decidia sobre o seu casamento, com quem a menina ia se casar. Então, normalmente, pessoal, um senhor de engenho não seguia a intuição para falar que casaria-se por amor, coisa do tipo. Lá era quem oferecesse as maiores condições econômicas para a filha dele. E quem tinha essas condições na época eram os comerciantes. Então, os comerciantes, como eram homens bem mais velhos, eles buscavam as jovens filhas do senhor de engenho, pediam-as em casamento, e normalmente o senhor de engenho aceitava. Então a troca era o seguinte: a minha filha vai ter uma vida ao lado de um cara rico, com posses, com propriedades, e já o senhor de engenho em troca ia ganhar esse título também de senhor de engenho. Ele ia ter essa ascensão social aí na sociedade colonial brasileira. E aí, pessoal, chegamos nos escravizados. Lembrando que o Brasil, na época, era um país
ruralizado, era um país rural, era um país agrário, né, pessoal? E precisava muito da mão de obra. E no primeiro momento, como a gente já viu, foi a indígena, mas depois, pessoal, se destacou muito aqui no Brasil a mão de obra escrava africana. Então, a sociedade era altamente escravista, ela precisava muito dos escravos para poder funcionar. Tanto nesse ciclo que a gente está estudando, que é do açúcar, como no próximo que nós iremos falar, que é o ciclo do café. Então, como eu falei para vocês, já que o Brasil era um país altamente ruralizado, olha lá, 80% dos escravos trabalhavam nos campos, trabalhavam aí no setor rural. Só que aí, pessoal, olha só que interessante. Desses 80% que trabalhavam no setor rural, somente 10% trabalhava com açúcar. Isso mostra, pessoal, que no Brasil a base da economia açucareira não era apenas o açúcar. O Brasil se destacava muito mais pelos pequenos produtos que eram lá para abastecer os mercados internos, como a gente falou, né? Tinha a questão do tabaco, tinha a questão do algodão, a mandioca, o feijão, o milho, legumes, as frutas, né, que a gente citou aí, a laranja, a banana, o limão. Então esses eram os produtos que mais tinham escravos, eram pequenas propriedades com pequenos escravos. Então produzia-se muito para abastecer o mercado interno. E aí, pessoal, 10% eram escravos domésticos. A gente vai falar sobre escravidão africana, uma aula só sobre isso, e a gente vai caracterizar os tipos de escravos. Mas de antemão, já adianto que o escravo doméstico era aquele que ficava trabalhando dentro da casa, normalmente atendendo aos desejos da esposa do senhor de engenho. Então, galera, é comum eles terem uma alimentação um pouco melhor, porque a alimentação que ia para a senzala, como a gente falou, era aquela água com farinha e um pouquinho de carne. Já o escravo doméstico, ele comia os restos que os senhores, né, de engenho se alimentavam. Então, era ruim porque era o resto, mas a alimentação da casa do senhor de engenho era bem melhor. Então, eles tinham essa característica. Outra característica do escravo doméstico, pessoal, é que eles viviam vestidos. Eles recebiam roupa porque eles trabalhavam dentro da casa, tá? E também, quando eles eram comprados nos portos, pessoal, eles eram analisados a questão da beleza, de aparentarem serem dóceis, sensíveis. Então, essa aí era a característica para você ser um escravo doméstico na época do Brasil colônia. Bom, pessoal, agora nós temos aí os trabalhadores aí assalariados, os que trabalhavam aí dentro da fazenda para os senhores de engenho, tá? Então, esses trabalhadores, eles recebiam salário e normalmente o salário não era ruim. E nós temos aí destaque para os feitores e para os especialistas na produção de açúcar. Destaque que eu digo assim, que recebia os maiores salários, tá, pessoal? Nunca a profissão era lá essas coisas. Porque, por exemplo, a gente está vendo aí a imagem de um feitor. O feitor, pessoal, a função dele era administrar todo o engenho. Mas ele também, pessoal, tinha a função de castigar, vigiar e castigar os escravos, ok? E dentro aí dos especialistas de açúcar, nós temos o mestre do açúcar, que era aquele pessoal que controlava todo aquele trabalho e a produção de como estava sendo feito o açúcar para não perder a qualidade. Tinha um purgador, que era aquele que trabalhava na casa de purgar, que fazia toda aquela purificação do açúcar e cristalizar e tudo. O caldeeiro, que trabalhava nas caldeiras, que fazia o caldo de cana virar melado, né, para poder produzir o açúcar, e tinha um oficial do açúcar, pessoal, que era o auxiliar direto do mestre do açúcar. Então ele estava sendo assim os olhos ali do mestre. Bom, pessoal, então a nossa aula de hoje é isso. Eu só queria terminar contando uma última historinha que não são abordadas nos livros, mas é importante a gente ver o destaque, a importância, né, ou como era tratada, melhor dizendo, a mulher na época do Brasil colônia, lá no século XVI, lá no século XVII, onde o açúcar ali era o principal produto. Então, pessoal, nesses séculos aí, vieram de Portugal muito mais homens do que mulheres. Tá? Então houve uma escassez de mulheres brancas aqui para ser esposa aí dos colonos, o que levaram os colonos a se casarem com as nativas aqui, que eram as índias, ou com as próprias africanas. Então, pessoal, chegou o momento que o rei de Portugal, ele enviou para o Brasil órfãs lá em Portugal,
tá? Ou prostitutas, para poder facilitar o casamento entre os brancos, entre os próprios portugueses, tá? Então, as famílias ricas aqui no Brasil, eles educavam as meninas de modo bem diferente do que eles educavam os meninos, galera. Então, pra gente começar, as meninas já estudavam bem menos do que os meninos. Então, a maioria das meninas nem sabiam ler e nem sabiam escrever. Era só aprendiam, pessoal, o que poderia agradar nos seus futuros maridos. Por exemplo, cantar, tocar um instrumento musical, bordar, né? Vigiar a cozinha, por exemplo. Então, a mulher, se ela, não importa se ela era casada ou solteira, ela jamais saía sozinha nas ruas, tá? Tinha sempre a companhia de alguém, nem que fosse a escrava de confiança lá da família. Então, geralmente, pessoal, a moça rica casava-se com quem seu pai indicasse, que era a família patriarcal que a gente falou. Tá? Os casamentos entre as famílias ricas eram um meio para fortalecer aí as elites no Brasil. Então, quando a mulher estava casada, pessoal, ela era obrigada a se submeter ao marido e era obrigada a ficar cuidando dos filhos. Já as mulheres mais pobres, né, elas tinham uma vida mais agitada. Elas trabalhavam muito para sobreviver. Elas davam duros lá nas tarefas domésticas, elas davam duro ali na rua, vendendo mercadoria, lavando roupa para fora. Então, elas podiam até ser mais livres nos relacionamentos dela aí pessoais. Porém, essa noção de que o homem era superior à mulher também estava lá nas elites nas classes mais populares, né? Naquela classe mais pobre. Então essa sociedade patriarcal se estendia a todas as classes, ok? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Se gostarem, não esqueçam de dar o like e de se inscreverem no canal. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.